dá pra desligar. 104,9. A dona do primeiro lugar. Mais música em cada sequência. Cidade FM. A Rádio Cidade FM apresenta a Oração da Manhã. No silêncio deste dia que amanhece, viemos pedir-te a paz, a sabedoria, a saúde e a força. Queremos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser pacientes, compreensivos, justos, calmos, prudentes e alegres. Queremos ver os teus filhos como tu mesmo os vês, além das aparências, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, e só de bênçãos se encham o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos interiormente de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia nós revelemos o teu amor aos nossos irmãos. Amém. Momento de paz e oração. Vamos rezar juntos nesta manhã. Rezar agradecendo por mais um dia, agradecendo por mais uma semana e principalmente agradecendo pela nossa vida. E pedimos ao Senhor as bênçãos para todas as famílias, para que sejamos a vossa luz e a vossa imagem, para transmitirmos e praticarmos neste dia somente as boas obras do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus amigos e companheiros, recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso bom dia e os nossos agradecimentos por rezar conosco e nos fazer companhia em mais esta manhã. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, derrame as suas bênçãos
e que possamos alcançar e realizar todos os nossos objetivos e fazer deste dia o melhor dia da nossa vida. E a Igreja Católica celebra hoje o 27º domingo do tempo comum. A fé é tudo para o cristão. Contudo, nossa fé é sempre fraca diante dos desafios do mundo material e do imenso mistério da revelação divina. Por isso, como os discípulos de então, nós também suplicamos: Senhor, aumenta a nossa fé. A palavra de Deus, quando semeada com generosidade, sempre produz frutos abundantes, e o Senhor também se regozija conosco ao ver brotar comunhão e esperança, justiça e fraternidade. Por Cristo nosso Senhor, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a Igreja Católica celebra e reflete hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor disse: Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esse sicômoro: Arranca-te e planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Quem dentre vós, se tiver um servo lavrando ou pastoreando, lhe dirá quando ele regressar do campo: Vem depressa e acomoda-te à mesa? Pelo contrário, não lhe dirá: Prepara-me algo para comer. Cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Acaso tende a agradecer ao servo por este ter feito o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. A fé é uma realidade inerente ao ser humano. Todos têm fé em alguma coisa, em alguma pessoa ou mesmo em Deus. O cristão vive da fé no Deus uno e trino. Mais do que uma adesão a uma doutrina, ele adere a um Deus que se manifesta de modo pessoal e comunitário. Neste domingo vamos mergulhar nessa realidade que nos faz perseverar em meio aos desafios, como simples servos obedientes ao Senhor. As situações de injustiça e de provações fazem provar a fé. O clamor de Abacuque, cheio de aflição e indagações ao Senhor, busca respostas à maldade, à iniquidade, à destruição, à prepotência e às discórdias que acontecem no meio do povo. Vemos na primeira leitura deste domingo. Deus responde prometendo a salvação aos que acreditarem nele. A destruição virá para os que não seguem seus caminhos, enquanto o justo viverá pela fé, porque confia no Senhor e não no império inimigo. O apóstolo Paulo exorta Timóteo a reavivar a chama do dom de Deus. Vemos na segunda leitura. Em meio às provações e aos desafios do anúncio do Evangelho, é preciso confiar no Senhor, que o capacitou com um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade. Toda a experiência com o Cristo, com seu Espírito e com sua palavra anunciada por Paulo na missão, constitui o depósito da fé que deve ser defendida e transmitida aos irmãos, mesmo diante dos sofrimentos.
No Evangelho, Cristo adverte os discípulos em relação à fé e ao seu fruto na humildade em servir. Os discípulos que refletem a comunidade cristã primitiva, desanimada na fé pelas provações e perseguições, solicitam ao Senhor que aumentem a sua fé. O Mestre lhes responde contrastando a imagem do grão de mostarda, a menor das sementes, com um sicômoro, planta muito alta, com raízes tão profundas que é quase impossível arrancá-las. Assim, um discípulo precisa ter a mínima condição de fé, como um grão de mostarda, para realizar, inclusive, algo impossível e ilógico aos olhos humanos, como arrancar um sicômoro da terra e plantá-lo no mar. A fé se desdobra no serviço humilde e obediente ao Senhor. Jesus toma outra imagem, a de um camponês e o seu servo. Este jamais deve esperar reconhecimento ou privilégios de seu senhor, mas sim assegurar-se simplesmente de seu serviço. O discípulo chamado a lavrar o campo e a pastorear o rebanho do Senhor deve trabalhar de forma desinteressada e sem recompensa. A fé em Deus não exige bênçãos ou privilégios diante dos outros, como pensam os fariseus e os doutores da lei. Ela é resposta à sua eleição gratuita, que confia em cada um de nós. Deixemos o orgulho e a grandeza de lado para assumirmos nossa pequenez de servos, seguros de nosso chamado. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de nos prepararmos para estar na presença do Senhor, aquele que passou pela paixão, morte, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Por isso, o domingo é importante e nós não podemos vivê-lo de qualquer maneira. É preciso se preparar, nos prepararmos, organizarmos para participar, ir à missa e dentro dela colher de Deus para vivermos bem este dia, dia do Senhor. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 5 a 10, nos fala o seguinte: naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Precisamos ter uma fé nova, uma fé renovada. Neste Evangelho, um pouco mais profundo diante da fé, o Senhor diz para nós: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Ou seja, o homem de fé precisa acreditar nesta realidade. Estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer, pois é Deus quem realiza todas as coisas e nós devemos ser instrumentos para que a sua graça aconteça. E hoje o Evangelho começa com um pedido muito justo e sincero dos apóstolos: aumenta a nossa fé. Quantos de nós precisamos também pedir a Deus essa graça no dia de hoje? Pedir a Deus que aumente a nossa fé, que a nossa fé seja aumentada e que essa fé nos leve a compreender que os discípulos não pedem riquezas, não pedem poder nem milagres, mas pedem mais fé. E isso já nos ensina muito. Eles sabem que sem fé nada é possível. A fé, tamanho do grão de mostarda. Jesus, no entanto, responde de forma provocante: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e elas vos obedeceriam. Jesus está dizendo que não se trata de ter uma fé grande,
mas de ter fé verdadeira. Pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Existe uma diferença. Uma fé autêntica e verdadeira faz com que acreditamos no poder de Deus e naquilo que Ele pode realizar. Uma fé viva, uma fé concreta, uma fé humilde. Pode ser pequena. Uma fé de qualidade acima de quantidade. Não é a quantidade, mas é a qualidade da fé que conta para cada um de nós. Uma fé pequena, mas sincera, é capaz de mover o impossível, porque confia não nas suas próprias forças, mas confia em Deus. O homem de fé verdadeira, de fé simples e humilde, vive justamente isso. Confia em Deus e não nas próprias forças. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aumente a nossa fé, e este domingo seja um domingo onde a nossa fé seja aumentada, e aumentada para fazer a vontade de Deus. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Ao iniciar-se um novo período de tempo em que o Criador lhe permite despertar para agir no bem, é importante meditar sobre a bênção deste dia, na construção da alegria e da paz almejadas por nós. Não se importe se o dia amanheceu nublado ou chuvoso, ensolarado ou borrascoso. Não se preocupe se o clima está frio ou se o calor promete castigar. Erga-se e ore, agradecendo a Deus o fato de ter você aberto os olhos no corpo físico para um novo dia. Ele é ensejo de realizações positivas, de progresso para você. Não se impaciente por dar-se conta de que no dia de hoje você guarda bem pouco ou nenhum dinheiro para suas necessidades comuns. Pense que está com saúde e que o trabalho, por mais simples, é a feliz oportunidade que a pessoa recebe de Deus para modificar a vida. Seja carpindo o solo ou recolhendo lixo preservando a higiene. Seja lavando uma roupa ou conduzindo fardos. Qualquer que seja o serviço, agradeça ao Senhor seguindo adiante. Procure não se infelicitar se acordou febril, debilitado, doente. Você mantém a lucidez, pode pensar, pode agir. Busque o socorro de alguém se não puder cuidar-se só. Não despreze a prece com que você pedirá o auxílio divino diante do seu desequilíbrio orgânico. O auxílio virá. Espere, agindo. Seja como for, você tem hoje nas mãos os mais valiosos recursos para ser feliz, dentro do quadro das suas provações e merecimentos. Não se entregue à revolta, ao rancor, à mágoa, ao desalento. Seu dia deve ser um dia lindo. Seu tempo deve ser abençoado. Enquanto é hoje, seja amigo de alguém leal e prestativo. Enquanto é hoje, liberte-se dos vícios que o aprisionam, fiel ao bem, decidido. Enquanto é hoje, cresça um pouco mais, vinculado a Jesus Cristo, a fim de que consiga viver um bom dia em cada dia que passe por você. Vivendo bem o seu dia, você estará se preparando para o formoso dia sem nuvem, sem tormenta, sem noite, que o Criador a todos nos oferece após superados os tempos terrestres, educando-nos e valorizando as horas, com disposição e coragem, com grandeza d'alma. Enquanto puder escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, valha-se do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em sua marcha. Eu vou seguir uma luz, ela se chama Jesus. E de joelhos uma prece vou fazer, pedir ao nosso Senhor que nos
paz e amor e nos renove em cada amanhecer. Eu quero pedir com fé ao homem de Nazaré, pra proteger todos que vivem por aqui. Que os homens aqui na terra parem de fazer guerra e que as crianças não deixem de sorrir. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela paz e harmonia no meu lar. Abençoa o pão de cada dia, que em nossa mesa não venha faltar. Obrigado, Senhor, pelas estrelas, pelo sol, o céu, a lua e o mar. Obrigado, Senhor, pela vida e o dom que tu me deste de cantar. Eu vou seguir uma luz, ela se chama Jesus, e de joelhos uma prece vou fazer. Pedir ao nosso Senhor que nos dê paz e amor e nos renove em cada amanhecer. Eu quero pedir com fé ao homem de Nazaré, pra proteger todos que vivem por aqui. Que os homens aqui na terra parem de fazer guerra e que as crianças não deixem de sorrir. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela paz e harmonia no meu lar. Abençoa o pão de cada dia, que em nossa mesa não venha faltar. Obrigado, Senhor, pelas estrelas, pelo sol, o céu, a lua e o mar. Obrigado, Senhor, pela vida e o dom que tu me deste de cantar.